Pessoal, hoje rolou uma pergunta muito curiosa para mim. Me perguntaram, Raul, você colocou o nome do canal como Descomplicando a Espiritualidade, mas você pouco fala efetivamente sobre espiritualidade, né? Você não fala muito sobre os espíritos, sobre o plano espiritual, sobre essas coisas. E aí eu fiquei confuso. Foi muito engraçado que quando eu recebi esse comentário, eu fiquei pensando, falei, ué, mas será que eu não estou falando disso? E aí, eu acho que eu senti a necessidade de falar sobre isso com vocês hoje. Então vamos a um papo bem franco. Descomplicando a espiritualidade, ao meu ver, simplesmente é simplificar o autoconhecimento. Quando a gente fala sobre a nossa espiritualidade, a gente não está falando sobre os espíritos que nos acompanham, a gente não está falando nada relacionado ao externo. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente está falando sobre o interno. A espiritualidade, os espíritos em si, também esperam que a gente trabalhe o autoconhecimento. Toda essa jornada, essa arquitetura criada na vida física é para a gente mergulhar sobre nós mesmos. Quando você pega um lago e você olha ele por cima, você tem a ideia de que você sabe o que é aquele lago. Mas apenas quando você mergulha e entra na profundidade do lago, você tem real noção do que é aquilo. Então, quando a gente fala sobre a espiritualidade, a gente está falando sobre um mergulho em si mesmo, para a gente ter profundidade. Não adianta a gente querer viver sobre o raso, sobre a superfície. A vida espera que a gente mergulhe. Então, os temas do canal serão sempre um convite à reflexão sobre assuntos que nos façam mergulhar em nós mesmos. E a espiritualidade, se você for a um centro espírita, de umbanda, kardecista, o que for, se você ler sobre a cabala, sobre o budismo, até as religiões evangélicas, dentro da Bíblia, o contexto é: conhece-te a ti mesmo. E a partir daqui a gente consegue conhecer o outro. Não adianta a gente tentar amar o externo se a gente não ama o interno. Percebe? Senão a gente está sempre projetando as nossas ausências no outro. Por isso que existe tanta frustração, tanta dificuldade nas relações. Porque a gente deixa de olhar para dentro, a gente só olha para fora. E a propósito do canal, a gente vai falar sobre os espíritos, a gente vai falar sobre os temas mais comuns que tem por aí. Só que eu acho que já tem tanta gente bacana falando sobre tudo quanto é coisa que eu não me sinto muito na necessidade de ficar falando sobre isso. Então assim, se eu entender que é uma demanda para o futuro, eu vou falar. Só que hoje eu me sinto extremamente confortável de falar sobre esses temas que eu tenho trazido para vocês, sobre uma reflexão, uma busca do autoconhecimento, e assim a gente vai conectando nós com a nossa espiritualidade. E quando eu falo a espiritualidade, eu estou falando sobre a nossa essência espiritual. Porque a nossa essência espiritual somos quem somos de fato. Quando estamos na matéria, quando estamos encarnados, existe um software que trabalha para intermediar esses dois corpos, o corpo espiritual e o corpo físico, que é a mente. A mente é um software e ela é programável, então ela vai enxergar o mundo, ela vai ter pensamentos e ela vai processar as coisas baseado no que ela vai aprendendo. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente amplia os nossos horizontes, mais esse software é atualizado. Então, esse ajuste entre essência espiritual e personalidade do corpo físico vai se equilibrando. Por isso que a gente fala do autoconhecimento, porque você está entrando aqui, ó. Porque senão você fica sempre fora. E aí existe aquelas questões da pessoa se sentir deslocada, se sentir perdida, não se sentir pertencente. Existe um processo muito comum dos vídeos, dos assuntos, de falar que somos todos seres extraterrestres vivendo uma experiência corpórea no planeta Terra. E é por isso que a gente sente muita saudade dos astros, das estrelas, assim como eu já senti isso durante muito tempo. Eu olhava para o céu, eu senti uma angústia. Isso é parcialmente verdade. Porque quando a gente fala sobre essa percepção, ela está muito mais relacionada a esse desequilíbrio entre quem estamos de quem somos de fato. A nossa essência espiritual precisa ser conhecida primeiro. Então, quando estamos estudando, nos lapidando, a gente está chegando aqui, ó, na essência espiritual. E aí o nosso estado, que é o nosso ser
encarnado, né, a nossa personalidade encarnada, ela vai se ajustando e a gente se conecta. E é essa busca e é esse equilíbrio que a gente precisa ter no plano físico para conseguir viver plenamente feliz. Porque não existe como uma sociedade ser feliz se a gente está em desequilíbrio. Porque a gente está em desequilíbrio, a gente não se conhece, a gente se frustra, a gente começa a apontar o dedo para o outro, a gente começa a ver desequilíbrio no outro, a gente só vê desarmonia. Então, a forma como enxergamos o mundo está muito mais relacionada ao filtro de como está o nosso mundo interno. Faz algum sentido? Então é por isso que eu bato na tecla da gente trabalhar aqui dentro primeiro. Quando as pessoas falam, tá, mas e o nosso mentor, e os espíritos, e os guias? Eles estão aqui, ó, todo mundo fazendo o mesmo trabalho. Porque quando a gente não tem um corpo físico, a gente está só com um corpo astral, ou corpo espiritual, ou perispírito, como alguns outros chamam. Esse veículo também é um veículo consciencial, emocional, que é o que a gente tem hoje aqui. Só que a gente tem o invólucro do corpo físico. Mas não muda nada, o processo continua perdurando após a morte do corpo físico. Então, o convite ao autoconhecimento, a gente está aqui no plano terreno, ele continua do outro lado também. Os guias, os mentores, está todo mundo fazendo esse trabalho. Só que eles já têm 1, 2, 3, 10 mil levels a mais do que a gente. Mas a busca é a mesma. E eles estão esperando que a gente faça esse trabalho. Então, eu posso falar sobre guia X, Y, Z, como eles atuam, como eles trabalham, mas eu sempre falo, calma, quem é você? Se você não consegue dizer quem você é, o que você quer, quais são os seus objetivos de vida, e quando eu falo isso eu não estou falando sobre aspectos físicos, né? Eu não estou falando sobre dinheiro, sobre conquistar a sua casa, Tudo isso é legal, importante e relevante na nossa vida terrena. Mas e quando ela acaba? O que a gente leva? Isso é ouro, isso é primordial. Então, sempre que a gente jogar aqui no canal essa pergunta, o que você quer ou quem é você, eu não quero saber do seu trabalho e eu não quero saber do que você quer comprar. Eu quero saber quem é você em essência, eu quero saber o que você quer melhorar em si. Porque é a partir daqui que a gente tem todo um trabalho relacionado ao nosso desenvolvimento espiritual. E hoje a gente vive uma extrema epidemia de doenças psíquicas. Quando a gente fala das doenças psíquicas, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a síndrome da mente inquieta, né? o TDAH, o TDAH, todos esses transtornos estão relacionados com esses desequilíbrios entre mente e espírito. Não tem outro caminho. Quando a gente fala de doença do corpo físico, vocês já pararam para pensar? Se você tem uma hérnia de disco e você dorme e você fizer um exame, a hérnia de disco está lá, não está? Se você tem uma pneumonia, o órgão pulmão está doente. Independente da sua vontade, independente se você está acordando ou dormindo, eu consigo fazer os exames e consigo verificar isso. Agora, e as doenças psíquicas? Ah, elas estão na mente. Ótimo, e onde está a mente? No cérebro? É a consciência, e a consciência é um aspecto muito difícil ainda da ciência distinguir, porque você está com depressão, e normalmente as pessoas falam sobre o desequilíbrio hormonal do depressivo. Mas veja, quando você toma os remédios e você estabelece os neurohormônios, né, a neuroquímica cerebral, muita gente ainda continua com alguns desequilíbrios de desconexão com a vida. A pessoa fica mais estável, às vezes dorme até um pouquinho melhor, mas a estranheza perdura. Se você está com depressão ou a ansiedade extrema, mas você dorme e eu fizer um exame, eu não consigo distinguir o que você tem. Porque não é necessariamente no cérebro, é em essência, é na consciência. Óbvio, o meu objetivo não é apontar doenças da alma ou doenças físicas. Não, eu não estou diagnosticando. Eu estou trazendo um outro olhar para vocês. Quando a gente fala de doenças psíquicas, a gente está falando desse desequilíbrio entre mente e espírito. Então, a proposta do canal vai ser sempre de trazer para cá essa discussão, trazer tópicos que façam a gente refletir, discutir. Então, assim, eu convido vocês a assistirem os meus vídeos daqui para frente, sempre com esse olhar de que eu vou trazer autorreflexão, eu vou trazer consciência, eu vou falar sobre aspectos espirituais relacionados a algumas religiões, mas o foco principal é dentro, é no autoconhecimento. Ah, Raul, mas você é psicólogo? Não, não sou psicólogo, inclusive eu sempre falo nos meus vídeos, eu sempre falo para todo mundo que eu posso, façam terapia,
Se vocês tiverem aquisição, busquem terapias em centros que façam esse trabalho gratuitamente, nas universidades. Busquem alguma forma de auxílio, porque a gente não consegue nada sozinho. Estamos aqui para nos ajudar, por isso que estamos em sociedade, por isso que estamos em um mundo habitado por mais de 7, 8 bilhões de almas encarnadas, fora desencarnadas. Mas porque tem um propósito de estarmos todos juntos, percebem? Então, o auxílio da psicologia, independente da vertente que você buscar, é essencial para a nossa saúde psíquica, emocional. Ah, Raul, mas eu não tenho dinheiro, eu não queria buscar auxílio de nenhum psicólogo. Consigo fazer isso? Consegue, se você observar que você se limita sempre. Quebra os limitadores. Como assim? Façam perguntas e não tenham medo das respostas. Quem é você? Quais são os seus defeitos? Seja honesto. Que tipo de defeito eu tenho? Eu sou corrupto, eu sou invejoso, eu sou preguiçoso, sou uma pessoa procrastinadora. Olhem pra dentro. É legal você olhar, você perceber, você se despir, sabe, do ego, da casca. Seja honesto. Porque quando você é honesto, você sabe aonde melhorar. Se você sempre fala, não, eu não tenho esses defeitos, eu não sou assim, eu não sou assado. Opa, tem alguém que está se maquiando para não mostrar os defeitos. Todos nós viemos cheios de defeitos, é muito bom saber deles. Não tenha medo dos seus defeitos, não tenha medo das suas sombras. Se você passou por algum trauma, assim, busque ajuda para facilitar os processos. Mas se você passou por algum trauma, olhe para esse trauma uma hora que você estiver bem. Avalie o que aquilo mexeu em você, o porquê que aquilo mexeu em você, quem você é hoje. Existe uma coisa que eu aprendi que é muito interessante. Nós somos, durante a nossa passagem de vida, a somatória de todas as nossas versões, vamos falar assim. Lembrando que as nossas versões elas são diárias, mas se a gente pudesse separar em períodos, período da infância, pré-adolescência, adolescência, vida adulta, adulto, adulto velho, idoso, enfim. Se a gente separar isso tudo nesses pedaços, a gente passou por certas situações, né, que podem ter nos traumatizado ou não, mas a nossa personalidade ela sempre é baseada nos nossos repertórios daquele momento. Por que todo mundo carrega tantos traumas da infância? Porque na nossa infância o nosso cognitivo ainda está em desenvolvimento, o nosso emocional ainda está em desenvolvimento, então a gente ainda é muito cru. Então as coisas que acontecem ao nosso redor criam uma impressão muito grande, muito maior e às vezes erradas das coisas. Só que aquilo cria um nó que é carregado. Então a versão da infância ela é cheia de traumas normalmente. Quando você entra na pré-adolescência, você é uma nova versão. Só que você é uma nova versão carregando isso aqui. Quando você entra na adolescência, com os traumas novos, você carrega esses dois para a adolescência. Quando você chega na vida adulta, gente, você tá todo cagado, literalmente. E é por isso que às vezes é interessante a gente fazer a terapia ou fazer algum tipo de acompanhamento psicológico para você conseguir perceber e ir puxando esses traumas, trabalhando eles para aliviar esses nós emocionais que a gente cria. Isso vai tracionando a nossa energia psíquica e muitas vezes a gente sempre ou explode, ou chora fácil, ou tem alguma dificuldade de relação, porque a gente está carregando isso aqui tudo. Quando a gente trabalha isso e a gente vai entendendo, a gente vai desfazendo esse nó. Olha o fluxo vindo. A gente vai colocando o nosso estar psíquico, físico, com a nossa essência espiritual, e a gente vai equilibrando isso. O que acontece? Isso aqui é quem eu sou, espiritualmente falando, mas eu estou, vamos usar eu estou Raul, mas eu sou muito mais do que o Raul, eu sou um ser espiritual. Só que eu, como ser espiritual, estou aqui. Só que eu, como Raul, estou todo cagado. Preciso trabalhar para poder chegar e equilibrar isso aqui. Quando eu equilibro isso aqui minimamente, é a hora que a gente consegue expandir. Porque agora eu sei onde eu estou, a balança não está mais desnivelada, eu consigo crescer. Porque senão a gente vai crescendo uns degraus e vai destruindo outros, e a gente está sempre tão em desequilíbrio, que é como o mundo está hoje. Se todo mundo se recolhesse e trabalhasse um pouquinho de si, a gente tinha um mundo muito mais leve. Se você começa a entender que o aspecto material, o que a gente tem que ter aqui no físico, ele é provisório e ele é para o auxílio e evolução de todos,
a corrupção se extinguia. Porque a gente sabe que não vai levar nada daqui. Por que eu quero mais para mim se eu estou tirando de alguém? Cadê o equilíbrio nisso? Então a gente se conecta muito mais com os planos superiores. E aí a gente vai harmonizando o mundo. O nosso planeta está saindo de provas e expiações para começar um processo de regeneração. Isso é um processo doído, é um processo complexo. A Terra está passando por uma movimentação energética muito brusca e isso mexe em todos os seres que estão vivos. Então a gente vai se sentir mexido, dói, fica confuso. É normal para o momento histórico em que estamos vivendo. E é por isso que é tão importante estar em equilíbrio psíquico, estar em equilíbrio espiritual, estar em equilíbrio físico. Não adianta a gente negar o corpo físico. Ah, não, eu medito, eu leio livros, eu me cuido psiquicamente e o corpo está todo cagado. O corpo físico é o nosso veículo de manifestação no plano físico. Precisamos cuidar dele. Exercícios, alimentação saudável, todo básico. Falei, simplesmente para simplificar qual é o objetivo do canal e é por isso que eu estou aqui. Então, vem comigo para a gente seguir juntos aqui sobre todos esses assuntos. Se vocês gostaram, por favor, deixe um gostei, comenta qualquer coisa aí, me fala a sua opinião, o que vocês acharam do vídeo, da proposta do canal. Vamos juntos, vamos evoluir juntos. O que eu souber, o que eu puder passar, eu quero estar sempre passando para vocês. Se vocês tiverem algum outro ponto de vista, tragam para mim também, joga aqui no YouTube, manda lá pro Instagram. Eu quero essa troca, eu quero evoluir com vocês, eu quero que vocês evoluam comigo. Estamos todos juntos e o nosso objetivo é a evolução de todos e não de um só, porque um são todos e todos são um. Essa percepção é muito difícil da gente ver agora e eu vou falar isso um pouco mais num outro vídeo, mas sim, somos todos aspectos de uma mesma coisa, só que individualizado. Uma hora eu falo sobre isso. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!